Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e realista, com aquelas tamancadas que não adianta beber, vocês só vão encontrar no Descobrir Depois de Adulta. Meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram, @AndréaChociai, TikTok também, @AndréaChociai, sim, porque ela é quase 40 e é TikToker. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. Hoje é dia 1º de março e bebê vai brincando que 2024 meteu-lhe 2 meses igual um Beyblade na nossa cara. E aí, tu falando que ia ser seu ano, e aí, gata? Como estamos? Com aquelas metas? Quantas já viraram esquecimento? Quantas já em fevereiro já se tornou aquele negócio assim? Ai, nem dá mais tempo. Meta pra 2025. Hein? Gente, vocês disseram que ia ser o ano de vocês, então não se distraia. Inclusive, falando em distração, volta no episódio 47, que é o episódio antes desse aqui, e toma a tamancada de novo. Mas se falou que é teu ano, é teu ano. E no nosso episódio 48, vamos falar de momentos na nossa vida quando a gente acaba se desconectando de alguns lugares. Assim como às vezes a gente se desconecta de algumas amizades, a gente se desconecta de alguns relacionamentos, a gente se desconecta de lugares físicos. Sabe, aquele lugar que talvez você frequentava e agora não faz sentido nenhum frequentar. E a gente também se desconecta do trabalho. Aquele momento que talvez um lugar que, cara, você sonhou demais lá atrás. Um lugar que você falou assim, quando eu trabalhar, eu vou trabalhar até o final da minha vida nesse lugar. E vai ser sensacional, e vai ser fenômeno. Mas aí hoje, não faz sentido. É como se você fosse como se você se assistisse, como se você dissociasse e se visse ali naquele lugar, mas você não se enxerga mais ali naquele lugar. Saca? Mas antes de mais nada, este episódio, e principalmente esse episódio, ele é um oferecimento de Andréia Chociai, a sua consultora, querido. Sim, para quem não sabe, eu sou consultora e mentora, realizo sessões individuais e nessas sessões eu trabalho questões como crise dos 30, transição de carreira, até mesmo criação de conteúdo. Ontem, inclusive, foi muito legal. Eu fiz o atendimento de uma pessoa que, cara, passou aquele boom da criação de conteúdo, tava perdido, um monte de gente falando, faço isso, faço aquilo, e queria entender como é que foi comigo, o que eu faço, qual é a minha rotina. Então, pensando que a consultoria, ela é justamente isso, ela é se você for, o que é uma consulta? Ele é um substantivo que significa um pedido de opinião especializada, uma ação de solicitar a opinião de um especialista sobre o assunto. Então, é um momento onde você pode trazer essas coisas pontuais e a gente pedir aquela opinião de fora, tá? Então, basta você ir lá no Instagram, no link que está lá na minha bio, você vai clicar, falar com Rafaela, minha assessora, e aí ela vai passar valores, condições de pagamento, agenda e etc. E se talvez, inclusive, não sirva para você, não, André, não preciso de consultoria, minha vida vai muito bem, obrigada, para mim vai muito bem aqui só com o podcast. Você também pode indicar para alguém ou fazer como uma moça essa semana que achei maravilhoso, que ela deu de presente. A amiga tá estagnada no trabalho e ela me procurou, falou, quero dar uma sessão de presente para uma amiga dela. Eu falei, gente, quando eu fui atender a menina, eu falei, olha, valoriza, porque é isso que é a amiga. Mas vamos lá. Muitas são as pessoas, inclusive a consultoria é muito boa para isso, porque ela me dá muita história aqui pro nosso podcast. Porque são muitas as pessoas que chegam na consultoria com empregos que, assim, para elas, num determinado momento, foi o emprego que elas tanto sonhavam. A gente já falou aqui de emprego dos sonhos, que às vezes é sonho para quem quer entrar e pesadelo para quem tá. Mas em algum momento, aquilo que ela mais almejava, que era aquele cargo, que a hora que eu estiver nesse cargo eu vou fazer acontecer. Elas foram muito felizes, foram muito realizadas, cresceram dentro do lugar, mas, cara, chega uma hora que não faz mais sentido. E geralmente é diferente de quem passou algum
perrengue específico, tipo, também chega aquela pessoa que assim, olha, eu tinha uma coordenadora e desde que essa coordenadora saiu, as coisas ficaram muito difíceis, começou uma cobrança muito ferrenha no meu pé, e entrou uma pessoa que não me entende, as brigas começaram a acontecer. Até aquela pessoa que, de repente, mudaram ela de cargo e ela não tá saindo muito bem num cargo. Então, assim, esse assim, são perrengues específicos que, às vezes, você vai broxar mesmo do negócio e quer mudar. Cara, eu quero sair, não faz mais sentido porque aconteceu algo específico. Mas, não. Veja. Alguns casos, não acontece nada. Tipo assim, lógico, às vezes uma sucessão de coisas pequenininhas, mas assim, não acontece nada muito específico. E as coisas assim, elas até estão indo ok, estão indo legal, tá fluindo, tá funcionando, tá? Nada de ruim aconteceu, nada especificamente assim mudou drasticamente, mas é como se você não se sentisse mais parte, como se você não pertencesse, você dissociasse, tipo, você não se vê mais ali, é como se você se olhasse de fora, você visse ali, você trabalhando, indo naquele lugar, mas, cara, não faz mais sentido, tipo, ai, tá, vou vir aqui, vou fazer isso, você até vê as pessoas ali engajadas, fazendo trabalho, até lembra de momentos que você tava ali, vivendo aquilo com muita intensidade, sendo muito legal, mas não se vê mais. E veja bem, vamos para os disclaimers aqui, aquele momento que eu preciso deixar muito claro que eu, Andréia, sou totalmente contra na empresa somos família, vista a camisa, nem que for a camisa de força, mas enfim. Eu sou contra isso, a empresa tem que ser sua família, não misture as coisas, família é família, empresa é empresa, trabalho é trabalho. Mas uma coisa é fato, e isso eu acredito piamente, que o nosso coração, a nossa visão, o nosso senso de propósito, algo assim, precisa estar conectado com o que eu estou fazendo. Lembrando que a gente se reconhece no que faz. Então, por mais que até você chegue e fale assim, André, mas você não fala que trabalha para trabalhar. Mas óbvio, gente, que nós, enquanto seres humanos, a gente se reconhece naquilo que está fazendo. Então, mesmo que eu esteja num lugar, que eu tô ali, num trabalho para trabalhar, até uma certa medida, algo ali precisa me conectar, tem que fazer sentido comigo. Seja o propósito da empresa, seja os valores da empresa, seja a missão da empresa, ou seja ali dentro onde você quer chegar, algo dentro de onde eu estou trabalhando precisa estar conectado direto comigo. E não numa visão romantizada, pelo amor de Deus, eu não estou falando de visão romântica, eu estou falando de um senso de ter, assim, de me reconhecer ali dentro, de me sentir parte daquilo ali. A gente está no trabalho para trabalhar, obviamente, mas não existe essa frieza, essa dureza, essa separação do tipo robô, máquina, entrei, trabalhei, saí. Isso quem faz é o computador. O ser humano se reconhece naquilo que está fazendo. Então, é muito importante. Veja bem, quando eu estava na Secretaria de Obras, que foi o último trabalho que eu exerci como engenheira, eu vinha, então, desse processo que eu estava ali na engenharia, tentando me decidir se o problema era eu não me ver mais engenheira ou se era eu não me ver mais com o que eu estava fazendo. Então, eu entrei, a partir do 5º ano de formada, eu entrei num processo de experimentar. Então, eu vim até aqui tocando obra, eu quero saber como que é ter um escritório meu, que eu gerencio as obras. Fui lá e tive. Não tá fazendo sentido. Eu quero experimentar, eu tenho a opção de dar aulas na faculdade. Fui 5 anos lecionando para arquitetura e para engenharia. Testei. E por último veio o funcionalismo público, quando eu fui convidada para ser secretária de obras de um município. Quando eu entrei, eu estava muito oxigenada, era um novo desafio, eu estava muito feliz, eu estava muito empolgada. À noite eu dava as aulas e durante o dia eu estava nessa secretaria. Então foi muito legal, porque eu entrei como engenheira, depois, alguns meses, veio o convite para assumir a liderança daquela área, enfim, então foi muito legal. Porém, chegou um tempo, obviamente, porque isso vinha refletir no meu problema, então, que eu tinha com a profissão engenharia. Mas eu fiz os testes em diversos nichos para tentar ali, para exaurir todas as possibilidades. Então chegou um momento, os meus 2, 3 últimos anos ali,
que eu basicamente executei. Eu fui operária. Era tipo assim, listas do que faz uma secretária de obras. Eu ia lá e executava a lista, nada mais, nada menos. Então, porque eu não me via mais naquela missão. Porque quando eu entrei, eu falei, cara, vamos fazer uma revolução. Não é porque é funcionalismo público que a gente vai tratar como público, a gente vai ter afinco, a gente vai ter dedicação, vamos pra cima, vamos fazer o negócio funcionar, vamos fazer diferente, é a população, é o município. Mas foi chegando um tempo que eu fui me desconectando. Eu não me via mais ali. Quando eu acordava, eu pensava, cara, eu acho que eu me vejo fazendo 1000 outras coisas, mas eu não me vejo naquele lugar, eu não consigo me encontrar ali, eu não consigo... É o que eu costumo dizer, que é quando o nosso coração se desconecta. Veja, eu já estava quase há 10 anos executando a minha profissão. Então eu fui vendo que aquilo não tinha mais um sentido para eu estar ali. Então eu me via, eu ia, obviamente nunca fui negligente, era sempre assim, eu podia estar odiando, eu podia estar assim, detestando, mas nunca fui a pessoa do atestado, nada, eu ia lá, executava, mas eu já não me via naquilo. Porque a real, amorecos, é que pela graça divina, a gente muda muito, muda porque as experiências chegam, mudam porque a maturidade chega, muda porque a nossa visão muda, muda porque o mundo muda, o mundo muda. Eita, trabalhei, ok, agora testei a prolixidade da gata aqui. E você percebe que, por exemplo, o que funcionava nos meus 20 anos, ele não funciona mais perto dos 40, e graças a Deus por isso, gente, porque imagina se é aquela pessoa tão teimosa que assim, ai, Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Pela graça divina, vamos potencializar o que a gente tem de bom e mudar aquilo que pode ser mudado. Então não faz mais sentido, obviamente. Então às vezes eu vou entrar num trabalho e aqui não tem essa coisa de, é coisa de anos. Não, tem gente que vai entrar em alguns meses, o negócio vai ser tão intenso que já não vai fazer mais sentido em 4, 5, 6 meses, mas tem gente que vai precisar ficar 10, 15 anos num lugar. A minha irmã, ela tá 15 anos numa empresa. Tem pessoas que eu atendi uma mulher que trabalhou 18 anos no escritório. E começou aquilo que energizava já não energiza mais, o que antes brilhava já não brilha mais, ou pode ser naquele ponto, eu tenho muito isso, de as coisas são um desafio, eu aprendo, domino, perde o tesão. Com licença que eu vou beber uma água. Ai, antes que eu entre aqui. Ai, velho, assim, gente, começa a engasgar até que a própria saliva. Eu tiro o sarro do Maicon porque ele tá ficando velho e tá engasgando com tudo. Falei, gente, vai ser aqueles velho que vai comer a cueca virada e dar aquela aspirada no açúcar e já se engasga e começa a passar mal. O Maicon vai morrer de engasgo, tá? Escuta o que eu tô falando. Motivo do óbito, vai estar lá na certidão. Engasgado. O gato engasga. Enfim, você, em alguns casos, você domina, acaba dominando aquilo que antes era um desafio e perde o tesão. Acontece, gente. É normal. E deveria ser normal. Eu acho que é algo que as pessoas falam pouco, sendo que a gente é humano, a gente evolui, graças a Deus por isso. Então, obviamente, que algo que talvez brilhasse meus olhos, me energizasse há 5 anos atrás, não faz mais sentido. Mesmo na empresa dos sonhos, mesmo no cargo dos sonhos, mesmo com pessoas muito queridas em volta, não faz mais sentido. Só que, assim como o despertar dos 30 anos, assim como quando a gente tá naquele relacionamento, sabe aquele relacionamento que acontece muito assim? Você está há muitos anos com a pessoa. Você começou muito cedo com a pessoa, muito cedo. E aí você começa a perceber que entrou num comodismo, entrou num marasmo, vocês já se acostumaram, tipo, muito um com o outro. E aí começa a chegar aquele momento, tipo, vamos casar ou não vamos dar um passo ou não vamos, e aí que você começa a se dar conta que tem mais comodismo, que é mais porque vocês se conformaram, porque acomodou tudo, menos amor. São esses momentos que eu digo que o nosso coração, ele se desconectou daquilo.
precisa ter um pouquinho do tesão. Precisa ter um pouquinho daquela coisa que dá aquela vibrada, aquele friozinho na barriga. Tem que ter. Porque a gente não é máquina. Uma coisa que eu entendi ao longo da minha vida, a gente não é máquina. A gente pode tentar racionalizar o máximo possível, mas a gente não é máquina. Então a gente precisa ter algo que brilhe minimamente. Por isso que alguns casais, eles não se sustentam após a paixão passar. Porque ela sempre passa. Porque elas não conseguem ali lidar com aquela falta da explosão, da pupila dilatada, da borboleta no estômago. O que também não é legal, a gente ficar sempre buscando o tesão, a dopamina, o negócio, a energia lá em cima, porque a maioria das coisas que a gente vai fazer na vida é uma monotonia. Mas quando o nosso coração desconecta, não tem mais sentido. E aí a primeira coisa que a gente faz, para tudo, para o relacionamento, para o trabalho, quando a gente sente essa desconexão, é tentar convencer a gente do contrário. Não, isso é coisa da minha cabeça, é só uma crise, é só um momento, é só um cansaço, ou, é porque o fulano entrou, e aí depois nunca mais foi a mesma coisa, que pode ser. Mas o que eu vejo na maioria dos casos é que simplesmente é um ciclo acabando. É tipo assim, o nascer, viver, morrer. Coisas que às vezes a gente acha que vai levar pro resto da vida, coisas que a gente vai levar pra aposentadoria, coisas que... E a gente, os millennials, é pior ainda quando se trata de trabalho, porque a gente vem herdando comportamentos lá da geração X dos nossos pais, onde o sucesso era entrar numa empresa e morrer dentro dessa empresa. Sucesso com dinheiro? Não. Sucesso era ser o cara que tinha 20, 30 anos de empresa. Isso que era sucesso. Então a gente vem sim, por mais que a gente mude esses padrões ao longo dos anos, a gente traz muito isso. Tipo, como que eu tô 10 anos nesse lugar e de repente não faz mais sentido? Como? E aí é que chega as pessoas na minha consultoria que me perguntam, tá, entendi, o coração desconectou, o que eu faço? O que é que eu faço? E aí, geralmente, eu tenho um ciclo de 4 perguntas que eu faço para essas pessoas. E aí a gente desenvolve, porque a maioria das pessoas que chega ali na consultoria, elas não têm essas respostas e a gente vai tentando ali cavar, puxar um fio, uma linha mestra e puxar através de exemplos, alguns exemplos que eu dou, enfim, para a pessoa, para ajudar a situar ela. Mas geralmente gira em torno dessas 4 perguntas. A primeira pergunta que eu faço é: se nesse lugar onde você está hoje, aumentassem o seu salário, você acha que voltaria o tesão, voltaria a vontade, que voltaria aquela, tipo, vamos fazer e acontecer? Por quê? Se aumentar o salário, volta o teu tesão, então a gente tem um problema salarial. A gente tem um problema ali de sentar num acordo e achar um valor que seja ok. E sim, acreditem, dinheiro não é tudo. Porque, pasme, a maioria das pessoas, quando eu faço essa pergunta, fala, cara, nem que dobrasse, nem que triplicasse, eu não ficaria mais nesse lugar. Porque quando acaba, bicho, acaba. E a gente sabe que quando o relacionamento acaba, gata, a pessoa pode vir lambuzada no chocolate favorito, que não faz mais sentido. Tá, a pessoa tá ali, ela tá na dúvida. Segunda pergunta que eu faço, ainda dentro da empresa, é o cargo? Veja, se você executasse outra coisa ali dentro, seria melhor? Hoje eu tive uma menina, uma menina, eu tô sendo gentil com ela, uma mulher maravilhosa, que trabalha numa grande emissora no país. E a primeira pergunta que eu fiz pra ela foi, tá, se aumentasse o salário e tudo, tarará, e essa segunda. Se você executasse aí dentro da emissora um outro cargo, nem tô falando de liderança, um outro cargo, porque às vezes é uma questão de remanejamento. Cara, eu tô aqui, eu trabalho numa empresa de marketing, eu não me vejo mais fazendo os posts, mas talvez eu queria tentar aqui na área de vendas. Eu queria trabalhar aqui mais com a parte de copy, escrever as páginas de vendas e tal. Porque daí é um problema de
cargo, hierarquia, remanejar ali dentro. Se eu estivesse na liderança, talvez eu tivesse... então aqui a gente precisa trabalhar uma capacitação. Então o problema não é a empresa, o problema não é salarial, é outro. Então teu coração não desconectou daquele lugar. Você só tá com problemas de hierarquia ou um problema salarial. Terceira pergunta, é a empresa? Posso estar em qualquer cargo de liderança, ganhando mais ali dentro, que você não se vê mais no lugar? Porque aí sim a gente pode ter um problema que você se desconectou, a visão, os valores da empresa. Tem gente que vai se dar conta mais tarde, como eu já me dei em alguns lugares, que jamais seria por meritocracia, que o ganho ali seria por puxa-saquismo, que só ficaria no cargo quem puxasse mais o saco e tal. E às vezes é coisa que você não descobre em um mês, um ano. Precisa de um certo tempo para você falar, pô, esse valor não condiz comigo. Não me vejo, pode aumentar a carga, pode me trocar, mas esse valor, da empresa, essa cultura da empresa pra mim não serve. Então não quero mais. Coração desconectou, gato. Pode tentar fazer o que for, a gente sabe que cultura a gente não muda. E por último, se é o ofício. Porque veja, quando eu fui fazer a minha transição, para responder essas perguntas e tudo mais, num determinado momento foi um problema salarial, então eu fui resolver isso. Depois foi um problema de cargo, eu queria um cargo de liderança, resolvi isso. Depois foi empresa, então saí de uma faculdade, fui para outra faculdade, saí da faculdade, fui para a prefeitura. Mas chegou num momento em que eu respondi a quarta pergunta. É o ofício? Ou seja, é o ser engenheira? Foi quando eu me dei conta que o problema era ser engenheira. Eu não me via mais engenheira. Eu não me via mais tocando uma obra, fazendo um cálculo estrutural, ou mesmo dando a aula falando sobre engenharia. Então essas 4 perguntas, que parecem perguntas de bate-pronto, e é a primeira coisa que eu faço quando a pessoa está na minha frente, eu falo assim, não é para você me responder agora, eu quero que você pense. É um momento de silêncio ali, para a pessoa pensar. Muito bem. Porque a gente tem essa mania, a gente não pensa nos nossos problemas. A gente ventila com um, a gente cospe no outro ali, a gente cita ali com o marido na hora de um perrengue, comenta ali num cafezinho, mas a gente não para pensar sobre ele. E acredite, é através dessas perguntas, respondendo essas perguntas, que começa o teu plano de ação, e não ao contrário. Porque tem tanta confusão, tá tão bagunçado na tua cabeça, que você não sabe se é o ofício, você não sabe se é a empresa, você não sabe se é o cargo, você não sabe se é o salário. E essas perguntas, elas têm que estar muito bem respondidas. Para você entender se o seu coração realmente desconectou daquilo ali, e de onde ele desconectou. Do ofício, do cargo, da empresa como um todo. Porque isso que eu preciso para poder agir. Porque uma vez entendido se é o salário, eu vou ter que agir. Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que sentar, pedir proposta salarial. É o cargo, fulano, o que eu preciso? Eu preciso disso, eu preciso melhorar. Eu preciso de um curso de inglês, eu vou ter que fazer um curso de inglês, vou ter que fazer isso, vou ter que... Preciso amaciar o ego aqui de um de outro. É a empresa, quero estar em outro lugar, mas quero continuar nessa empresa. Ou não é a empresa. Então, vamos procurar outras empresas, outro currículo. É o ofício, o que a gente faz para mudar o... Mas a gente precisa, entendendo o momento dessas perguntas, ir para a parte difícil, que é preparar o rompimento. Mesmo, por exemplo, quando é o caso salarial, porque eu tenho que ir para esse embate sabendo que talvez o pedido do aumento salarial venha com nunca vai subir, nunca vai funcionar, esse é o nosso teto, não se cresce mais e você vai precisar sair. Porque daí você viu que até seu bolso se desconectou do lugar. Porque nós, e aqui eu falo para os que estão descobrindo depois de adulto, isso pode vir ali com 20 e poucos anos, com 30 e poucos anos, mas principalmente nós, geração Y, os millennials, essa galerinha 30 a mais, e eu falo também tem muita gente madura ali dos 20 e poucos anos que estão aqui dentro do podcast, e eu acho muito legal que vem falar comigo. Mas o fato é que a gente não quer ser como os nossos pais, que viam essa vitória em ficar até o fim da vida no lugar, mesmo que eu me tornasse um robozinho executor. Obviamente, segundo o disclaimer desse episódio, não é uma romantização sobre amar o que faz. Gente, a não ser que você esteja ali executando o teu propósito de vida, uma missão muito característica,
É difícil amar o que você faz, porque trabalho dá trabalho, é perrengue, envolve outras pessoas, você tem horário para cumprir, você tem que executar querendo ou não. Então, assim, eu sou muito contra essa, amar o que faz. Tenta amar o que você faz, você vai passar a odiar o que você está fazendo. Mas é óbvio que com o mar de possibilidades que a gente tem hoje, que a gente precisa do mínimo de um tesão para a gente também ter qualidade de vida. Porque quando eu vejo o pessoal mais velho que partia para perdeu o tesão, perdeu o brilho, desconectou o coração total, mas precisava se manter ali, porque quer se aposentar ali, quer fazer a vida ali, quer fazer carreira ali, a qualidade de vida dessas pessoas não era melhor. Então a gente tem uma sequência de pais que só chegavam em casa estressados, de pais que bebiam muito, de pais que passavam pouco tempo com os filhos, que tem uma visão até assim de ver um pai sempre triste, sempre para baixo, porque não se reconhece mais naquilo, mas se mantinha no lugar. E o mundo de possibilidades que a gente tem hoje, de carreira, de trabalho, de empregabilidade, é justamente para não se sujeitar mais isso. Então hoje, se você está sentindo que seu coração desconectou do lugar, que você não se vê mais ali, que não faz mais sentido, que foi bom, valeu, foi bom que tudo durou, mas não rola mais, refaça essas perguntas. Mas refaça elas assim, parando para refletir sobre isso. Sabe? Não é uma pergunta que você vai responder rápido, é colocar cenários, possibilidades, se vê em outros cargos, se vê ganhando outra grana, se vê em outra posição ali, para daí sim passar para ação. Uma vez respondido isso, passar para ação. Que não vai ser fácil, que é igual aquela hora que tu tá naquele relacionamento falido e fala assim, gato, não tem mais o que fazer, agora é só se preparar para terminar e fazer da forma menos traumática possível. Mas isso é pauta para outro episódio, senão eu vou ficar aqui 1, 2, 3 horas falando, e eu sei que vocês iam gostar, mas eu tenho assim essa meta aqui no podcast, até explicando vocês que eu queria sempre ir ali até os 30 minutos, porque eu quero que seja oxigenado, eu quero que seja um bate-papo gostoso, que não fique muito longo, que a gente não se perca. E com certeza mais tarde eu quero vir com o episódio do como agir quando a gente já se desconectou, que a gente tem que realmente mudar e tem que fazer a transição. E caso você queira a consultoria individual, só ir lá no meu link, agendar com a Rafaela. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Independente do momento, dia, hora que você esteja ouvindo isso, fiquem com Deus. Beijo.